Ok. Eu me aprontei lá, pus esse negócio. Pode abaixar um pouquinho, viu? Para não ter nenhum problema, e chega aqui é assim, né? Mas amém. O importante é a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a árvore da vida. A árvore da vida. E nós começamos então lendo o texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, 8 e 9. Está lá na tela. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse texto, nós vamos encontrar aí 3 tipos de árvore, que eu destaquei ali em azul, se é que dá para ver. Primeiro, a gente vê que tinha o maior número, ou a totalidade quase que das árvores, que eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E elas eram todas acessíveis ao homem. Fico imaginando aquele pomar maravilhoso, com frutas de todo tipo, e que o homem tinha acesso para se alimentar. Onde ele olhava no Éden, no jardim do Éden, onde ele olhava, tinha árvores e tinha frutos, que deviam ser muito bons. Eu gosto muito de fruta, como bastante fruta. Imagina aquelas frutas do Éden, do paraíso, né? A qualidade delas. Também a gente encontra outra árvore que ele disse que estava no meio do jardim, que é a árvore da vida, da qual nós vamos falar hoje. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida também era acessível, o homem podia comer dessa árvore. Só havia uma árvore proibida, e que ele não podia tomar do seu fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava também no centro do jardim, diz aí a passagem, não é? E o fruto dessa árvore foi o único proibido, que não foi permitido do homem comer, sob a pena de morte. Diz lá Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, de toda, livremente, você pode comer. Desta, não, sob pena de morte. Imagina você, todo aquele jardim, árvores de todo tipo, para onde você olhasse, você podia pegar daqueles frutos, a árvore da vida bem no meio do jardim, e também no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que coisa Deus colocar essas 2 árvores, uma perto da outra. Uma que produzia vida, e a outra que produzia morte. Uma livre para se comer, a outra proibida. E a escolha errada que Adão fez com que ele, então, fosse expulso do paraíso, expulso do Éden. Por quê? Para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida.
A passagem de Gênesis 3, 22, 24. Diz: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Quer dizer, as outras árvores, ele ficou proibido ali no Éden também, mas ele podia comer, só que agora ele tinha que plantá-las, cultivá-las, cuidar delas para poder fazer uso do seu fruto. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida, então, ficou agora proibida de ser alcançada pelo homem. Que coisa! Não sei se já pensou nisso. Agora o homem sai, ele tem que plantar aquilo que vai comer, e ele ficou longe da árvore da vida, ela ficou inacessível para ele. A árvore da vida, se você já leu a Bíblia inteira, você vai ver que ela aparece aqui e depois ela some. E ela só vai aparecer de novo lá em Apocalipse. Ela estava lá, como disse, no meio do jardim e podia se comer livremente dela. Muitos acham que o homem, quando ele comia do fruto dessa árvore, pessoas que acham que a árvore da vida é algo literal, né? Não é apenas uma figura. E muitos estudiosos acham que quando o homem comia do fruto da árvore da vida, esse fruto, diferente das outras árvores que o alimentavam fisicamente, esse fruto o alimentava de uma forma diferente. Fazia com que ele ficasse imune ao envelhecimento, né? Aquilo que todos nós procuramos, a fonte da juventude. Ele comia desse fruto, e esse fruto, então, da árvore da vida, protegia-o do envelhecimento e produzia uma regeneração espiritual que perpetuava a sua constituição física, ou seja, tornava o homem eterno, como ele foi criado. Se isso é verdade, eu não sei, né? Porque muitos acham que a árvore da vida é um símbolo apenas e não literal. Mas dá para entender por que Deus, então, quis que o homem, uma vez que desobedeceu a sua ordem, comeu do fruto proibido, perdeu a sua vida eterna, foi condenado à morte por isso, enganado pelo inimigo, como Bilão pregou a semana passada, né, pela mentira do inimigo. Esse homem, então, não podia mais ter acesso à árvore da vida. Então, o expulsou, né, para que ele não pudesse mais ter a vida eterna. E nessa condição de pecador que ele tinha agora se metido, né? Então ordenou a morte da velha natureza. Você vai morrer agora, sua natureza velha, para que a eternidade fosse dada a uma nova natureza produzida por um novo nascimento. A gente entende bem isso agora. E é por isso, então, que a árvore da vida só vai aparecer novamente no livro de Apocalipse, lá no paraíso perfeito, de onde os salvos nunca serão expulsos, nunca mais sairão. Se você entrar lá, é a sua morada eterna. Então, lemos lá, vamos lá para o Apocalipse, lá no final, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 1 e 2,
Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então aí está ela, a árvore da vida, lá no paraíso eterno, na Nova Jerusalém, no meio, no centro do paraíso, e alimentada pelo rio da vida que flui do trono de Deus, do trono do Cordeiro, a água da vida, que alimenta a árvore da vida. Que figura! A árvore da vida, então, ela é o símbolo da bênção, da graça de Deus, que é a vida eterna ao seu lado. Viver novamente na presença de Deus, eternamente. Onde não há choro, não há enfermidades, não há dores, não há tristeza. E onde estaremos na presença de Deus, gozando daquilo que Ele preparou para nós e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Ele está preparando para aqueles que o amam. Não dá para imaginar. Imagina a melhor coisa, a melhor vida que você possa ter, ela não chega aos pés daquilo que Deus está preparando para nós, aqueles que creem. Louvado seja Ele. E ela representa também, a árvore da vida, a escolha certa. Aquela que Adão devia ter feito. Escolher a vida e não a morte. Representa a obediência a Deus e a comunhão eterna com Ele. Agora, então, vem uma pergunta. Aquela pergunta que não quer calar. Se essa árvore só aparece no paraíso do Éden, lá no passado, e só aparece no paraíso perfeito lá no futuro, como é que nós ficamos? E hoje? E nesse tempo entre o Gênesis e o Apocalipse, como é que nós fazemos? Como é que fica a nossa vida? Não temos acesso a ela? Como restaurar a nossa condição que perdemos de semelhantes a Deus, de sermos eternos como Ele? O que fazer então? E a resposta só pode ser: hoje, comer da árvore da vida é tomar a decisão de seguir a verdade. Não a mentira de Satanás. Seguir a verdade. Isso é comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida é passar pela porta estreita e pegar o caminho que leva à vida. O caminho estreito e não o largo, que é mais fácil e mais atrativo até. E andando por esse caminho, alcançar a vida eterna. Então, comer da árvore da vida hoje é seguir a verdade, andar pelo caminho e encontrar a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então chegamos à conclusão. Hoje, a árvore da vida é Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. E Ele está acessível a todos nós. Ora, não foi a vinda dEle a mensagem viva de Deus para nós?
Não foi a vinda de Jesus que nos novamente possibilitou nos ligarmos ao Pai e conhecermos a Deus. Não foi a morte dele na cruz que nos fez livre da culpa de escolhermos errado, a árvore errada. Não foi a sua ressurreição que nos dá agora a esperança de que nós também um dia ressuscitaremos com ele e teremos vida eterna se crermos nele. Não é ele que nos enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós, os que cremos, e ele nos fortalece, nos mantém em comunhão com Deus? Ora, esse é Jesus. A árvore da vida hoje é Jesus. E embora aquela árvore lá, daquela figura do passado e do futuro não esteja aqui, nós não a vejamos, não podemos tocar nela, embora seja assim, todos ainda temos a possibilidade de fazer a escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias fazemos escolhas. É ou não é? Sirvo a Deus ou sirvo a mim mesmo? Penso nas coisas lá do alto ou nas coisas aqui da terra? Busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou o alimento, as vestes, as coisas desse mundo? Sou agradecido pelo que tenho ou reclamo por aquilo que não tenho? Escolhas. Todos os dias fazemos escolhas. Uso meus recursos, a minha riqueza, os meus bens para a glória de Deus, ou apenas para o meu bem? Uso meus talentos para louvar e engrandecer a Deus, ou para mim mesmo, para me sentir realizado e ter fama e dinheiro? Enfim, por aí vai. Escolhas todo dia, toda hora. Agora, Colossenses diz que Jesus é tudo em todos. Lá diz que Jesus é o centro de tudo, que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, que nele subsistem todas as coisas. Ora, Cristo, Jesus, nos deu vida nova e Ele, a comunhão com Ele, nos mantém vivos e nos mantém nessa vida eterna que já ganhamos desde já. Mas isso se permanecemos nele. Isso se continuamos nele. Isso se estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, e recebemos a seiva do seu Espírito, para que vivamos no dia a dia fazendo as escolhas certas. Sem Jesus, nós não temos nada. Sem Jesus, nós não temos nada. E o texto de Apocalipse é interessante, esse texto que nós lemos, porque ele diz que a árvore da vida, ela produz 12 frutos, um por mês. Você vê que ela é uma árvore diferente, né? Que normalmente as árvores frutíferas dão uma vez por ano, 2 no máximo. Agora estou esperando o fim do ano para comer melancia. O que mais? Não, banana tem todo dia. Ah, manga. Aqui tem manga. Mas a árvore da vida, ela dá 12 frutos todo mês. Todo mês ela produz. Todo mês tem fruto maduro. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele tem
tudo que é preciso, tudo aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, todo suprimento para a necessidade humana, Jesus tem o tempo todo. Aquilo que você precisa hoje, Jesus tem. Aquilo que você precisou ontem, Jesus te deu. E aquilo que você vai precisar amanhã, Jesus vai te dar. Por isso nós não precisamos nos preocupar com nada. Por isso nós temos segurança em Cristo. A árvore frutifica e frutifica e frutifica. E sempre está acessível a nós. Louvado seja Deus por isso. E esses frutos dessa árvore tem todo tipo. A árvore da vida, ela não dá só laranja. Ela é diferente. Ela dá frutos diversos. Imagina. Você olha num galho, tem manga. A Soninha quer manga. Manga. No outro tem pêssego. No outro tem maçã. Aliás, maçã não é o fruto proibido, viu? Isso aí é uma coisa inventada. Pode até ter jaca, porque tem gente que gosta de tudo, né? A árvore da vida tem frutos para todo tipo de gosto. Pensa aí na fruta que você gosta, lá tem. Então ela tem o fruto que nos alimenta. Ora, Jesus, então, como a árvore da vida, não disse que Ele é o pão da vida? Não é Ele que nos alimenta? Quando lá os judeus estavam discutindo e dizendo, dá-nos um sinal, nossos pais no deserto comeram maná, que era o pão do céu, e Jesus disse, não, o pão do céu é Deus quem dá, não é o maná. O pão do céu desceu do céu. E ele disse assim, trabalhai não pelo pão que se perde, mas para a comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. E aí ele disse assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Fruto da árvore da vida. Não é ele a árvore da vida, ele tem o fruto que nos alimenta em todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais, espirituais. Jesus é o pão que nos dá a vida. E se nós vamos até Ele, nós vamos ficar bem alimentados. Você tem ido a Jesus? Você tem colhido do seu fruto? Outra coisa é que essa árvore, ela diz que ela é alimentada pelo rio da vida. Tudo que é do céu é da vida, que flui de Deus, do próprio Deus e do Cordeiro. Então, essa árvore, ela recebe vida desse rio da vida, que tem a água da vida. E quem é que disse para a mulher samaritana? O que ele disse? Disse, me dá um pouco dessa água. Ela disse, mas você não tem como tirar. Tal. Aí ele disse, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria e ele te daria água viva, a água da vida. Ele disse, aquele que beber da água, dessa água aqui, volta a ter sede. Daqui a pouco vai ter que tomar mais um pouco d'água. A boca vai secar. Aliás, secou. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Jamais terá sede de novo.
eu posso te dar a água da vida, e essa água, depois que você toma, além de te saciar, ela vai fluir, ela vai se tornar um rio que vai levar e vai chegar até a vida eterna. Oh, glória! Essa árvore ainda, ela oferece abrigo. Abrigo. Naqueles tempos de ventania, de tempestade, você pode correr e se colocar debaixo dela. Aqueles momentos difíceis que aparecem na nossa vida, em que nós não sabemos para onde correr, corra para Jesus. Ele é a árvore que nos dá abrigo, nos dá refúgio. Nele nós temos proteção dos perigos dessa vida que enfrentamos, nós temos vitória nas batalhas que aparecem à nossa frente, nós temos proteção contra as armadilhas que o inimigo coloca todos os dias para nos derrubar. Aqueles ventos que vêm para nos derrubar, ou aquela tempestade que vem para nos afogar, nós estaremos seguros debaixo da árvore da vida, que é Cristo. E quando o sol ficar muito forte por causa do aquecimento global, e nós começarmos a nos sentir queimados, a sombra da árvore da vida, que traz descanso, que traz tranquilidade, que traz paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Além disso, essa árvore, diz lá o texto, nos dá remédio, nos dá cura para toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer. De que tipo for, a árvore traz cura. Diz o texto que as folhas dessa árvore trazem cura para as nações. As folhas dessa árvore, aquilo que Jesus tem para nós e para cada um de nós, não é só para um ou para outro, é para as nações. O mundo está perdido. O mundo está doente, é só ver as notícias. O mundo está sem rumo. Os governantes, os reis, podem discutir o quanto querem, fazem reuniões, discutem. Os cientistas pesquisam, descobrem coisas novas a cada dia. A tecnologia avança cada vez mais, mas o mundo continua sem respostas para as grandes coisas da nossa vida, sem soluções. O mundo está doente, a sociedade está doente, precisa do remédio, que é Cristo. Mas eles não creem, ou não sabem, e por isso nós precisamos proclamar isso. Jesus Cristo é a solução para esse mundo. Jesus Cristo é a solução para o nosso Brasil. Jesus tem a cura para todos os problemas que nós pessoalmente temos e que o nosso país tem e que o mundo tem. Ele tem a cura para as nações, porque Ele é a árvore da vida. Ele tem tudo que precisamos. Nada lhe falta e por isso nada nos faltará. Não tem uma coisa que você possa dizer, Jesus não é capaz de solucionar isto. Ele é capaz de tudo. Por quê? Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é o começo
e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é tudo em todos. E tudo subsiste nele. Aleluia. Portanto, Ele e só Ele é a árvore da vida acessível a nós hoje. Ele é a árvore da vida que vai nos levar lá para o paraíso eterno, onde estará aí aquela árvore da vida, que eu não sei se é literal ou não, mas a presença dele vai estar, com toda a sua plenitude. O acesso à comunhão com Deus e a bênção da vida eterna foi obstruído com a queda do homem no Gênesis. Mas através da obra redentora de Cristo, a promessa é renovada e cumprida àqueles que nele creem. Pelos méritos de Cristo, o acesso à árvore da vida no paraíso celestial foi restaurado. Olha o que diz Apocalipse 22, 14, não tem aí. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Você já lavou as suas roupas no sangue de Cristo? Seu coração foi lavado no sangue de Cristo. Quando Deus olha para o seu coração, ele está limpo, ele está claro, ele está branco. Não sei se pode falar isso hoje. Mas ele está limpo, sem nenhuma culpa, irrepreensível, inculpável, porque Deus vê através do sangue que lavou o seu coração. E aí você tem direito ao acesso à árvore da vida. Glória a Deus. Agora, sabe que existem outras árvores da vida por aí? Eu estava lendo, numa pesquisa que fiz, em muitas culturas e crenças primitivas, encontram-se referências a árvores da vida. Árvores que, se a pessoa comesse delas, proporcionavam saúde, fonte de juventude e até vida após a morte. Os faraós criam nisso, os faraós do Egito. Sempre houve cópias, imitações da verdade. Sempre o inimigo, sempre copia Deus, copia as coisas de Deus. E hoje, algumas árvores da vida fakes, imitações, que crescem no Paraguai. Religiões que prometem bênçãos de cura, saúde, sucesso, riquezas, bons relacionamentos amorosos e até vida após a morte. Mas sabemos que só através de Jesus, só Ele é a árvore da vida verdadeira. São enganos. Nós vivemos tempos de enganos, de falsas doutrinas, de falsos mestres, de falsos profetas. E é preciso então que nós estejamos ligados na verdadeira árvore da vida, Jesus Cristo. Nós somos passíveis de enganos. Eu estava lendo um artigo no jornal que fala dos golpes que são dados no celular. São muitos. Eu mesmo já comprei uma cadeira que estava tão barata que nem banquinho podia custar aquilo. E comprei o tonto aqui.
Isso já faz quase um ano, não chegou até hoje a cadeira. Você também, né? Não vai espalhar isso por aí. O Bilão acha isso o máximo, mas ele também já foi mais enganado do que eu. Eu desisti da cadeira, viu, Bilão? Estou na cadeira velha lá de casa. Porque... Só Jesus, gente. Nós vivemos tempo e nós somos passíveis de engano. Olha que até o apóstolo João, diz lá Apocalipse no final, ele diz que quando terminou a revelação do anjo que ele deu para João, João se ajoelhou e se prostrou para adorar o anjo. E o anjo falou, não, eu sou como você, eu sou como os profetas, eu sou um servo. Adorar é só lá, ó. Até o próprio apóstolo quase foi enganado, quase se enganou, né? E por isso, nós precisamos ficar atentos. E por isso, o Apocalipse termina com uma declaração incrível e muito séria. Apocalipse 22, 18 e 19 diz: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, se alguém inventar alguma doutrina aí, diferente, está cheio, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Sério? Mas ainda nós encontramos no Apocalipse a árvore da vida numa das cartas do Apocalipse, cartas às igrejas, a igreja de Éfeso. A promessa dada aos cristãos da igreja de Éfeso, porque eles haviam perseverado, e Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque eles foram perseverantes, suportando tudo pelo nome de Jesus, sofrimentos no nome de Jesus, não toleraram falsos apóstolos e falsas doutrinas, como a dos nicolaítas, por exemplo, e eles não desistiram diante das dificuldades. Mas uma coisa, Jesus diz àquela igreja que precisava ser mudada, ele diz: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês são uma igreja muito boa, mas abandonaram o seu primeiro amor. Vocês devem voltar, olhar para trás, ver onde que vocês deixaram e voltar para esse primeiro amor. E ele diz assim, Apocalipse 2:7, no fim da carta aos Efésios, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A promessa é para nós também, irmãos. A promessa é para nós também. Somos perseverantes? Creio que sim, nós que estamos aqui, pelo menos, estamos perseverando, embora lutas, embora tantas coisas que nos desviam muitas vezes do caminho. Temos suportado coisas pelo nome de Jesus? Talvez. Temos procurado seguir a verdade e não os enganos que estão por aí? Creio que sim. Uma das coisas que nós que pregamos aqui mais fazemos é orar para que Deus nos mantenha na verdade da palavra de Deus, pura e clara. Que não inventemos nada para fazer sucesso, porque nem sempre a palavra de Deus é agradável. Mas pergunto, deixamos o nosso primeiro amor?
Sabe aquele amor inicial por Cristo, quando você o conheceu, o encontrou, entregou a sua vida a Ele, se consagrou, prometeu viver para Ele, mas depois com o tempo, com as coisas da vida, com a pandemia, com a guerra, com o casamento, com as vestibulares, com etc, etc. Jesus deixou de ser aquela paixão, aquela chama acesa no seu coração de amor por Ele, querendo viver para Ele, por Ele, para a glória dEle. Temos deixado o nosso primeiro amor? Voltemos então, porque a promessa é para nós também. Se ouvirmos o que o Espírito está falando à igreja, se ouvirmos o que Ele está falando ao nosso coração e voltarmos ao nosso primeiro amor, um dia estaremos diante da árvore da vida, do próprio Cristo, nosso Senhor em pessoa, e viveremos eternamente com Ele. Vamos sair daqui para voltarmos ao nosso primeiro amor? Nós temos falado de avivamento. Bilão falou semana passada o que é o avivamento. Ele deu algumas definições, eu daria essa. Avivamento é voltarmos ao nosso primeiro amor por Cristo. E vivermos para Ele. E depois, árvore da vida. Eternamente na presença dEle. Amém? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.